Olá, meus amados, povo abençoado, tudo bom com você, meu povo lindo? Me diga aí como vocês estão bem? Estamos aqui para aprender, né? Mais um pouquinho da palavra do Senhor e eu desejo que esse dia seja um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor. Se você não está feliz, se você acordou desanimado hoje, eu quero dizer para você que você se anime, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, se fortaleça na força do Senhor, né? Se anime aí no teu Deus, busca energia no teu Deus. Já deu glória a Deus hoje, já agradeceu, já falou com seu Pai Celestial hoje, você já falou, Senhor, obrigada porque a tua misericórdia me alcançou, obrigada porque tu me deu o privilégio de mais um dia escrever um capítulo da minha história, né? Todos nós temos uma história, uma jornada, né? E colocamos nessa jornada capítulos, né, conforme as atitudes que vamos tendo diariamente. Então, nesse dia de hoje, escreva uma história linda com Jesus, coloca no seu capítulo diário aí a sua vida com Jesus, consagrando a Ele, agradecendo a Ele, dedicando a Ele o seu dia hoje, né? As suas escolhas, as suas atitudes, as suas decisões, tá bom? E vamos para o nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre outra oferta, né? Hoje vamos colocar no nosso altar de adoração a oferta do serviço, serviço de amor ao próximo, né? Tem um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver, né? E Jesus, ele nos deu o maior exemplo de serviço que nós temos, foi Jesus que nos deixou, né? O nosso Jesus amado, nosso mestre. E lá em Hebreus 13,16 diz o seguinte: E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Olha, Deus muito se agrada que façamos o bem, né? E lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, né? Então, a hospitalidade é um serviço, né? Você acolher alguém que está passando por um período de necessidade, alguém que está passando um período de tempo porque precisa, né? Por vários motivos. Então, tudo isso agrada a Deus, né? Em Hebreus também o Senhor diz, né? Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossas obras, né? De trabalho, de amor que para com seu nome mostraste, né? Porque ministrastes aos santos e ainda os servis. Olha o que o Senhor fala na sua palavra, né? Que ele se alegra porque nós não apenas ministramos, nós não apenas falamos a sua palavra, nós falamos, mas também nós servimos, porque não adianta só falar e não colocar aquilo que a gente fala em prática, né? Temos que falar, sim, mas também temos que praticar, né? O nosso Jesus, né, o nosso Salvador, ele nos deixou esse exemplo, né? A vida de Jesus, ela foi pautada numa vida de serviço, né? De servir ao próximo, né? De acolher, né? O próprio Jesus fala, né, em Mateus 25, né, do 35 ao 36, ele fala assim: porque tiveste fome e me deste de comer, né? Tive sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolhesse, né? Depois me visitaste, eu estava enfermo e viesse me visitar. Estava preso, né? E fosse até mim. Então, o maior exemplo de serviço Jesus nos deu e nos deixou esse exemplo para que possamos praticar, porque se só falarmos
né? Se só falarmos das obras e do serviço e nós não praticarmos, a nossa fé e a nossa religião é vã, né? Não há sentido, não há sentido empregarmos algo que não vivemos, né? Precisamos viver na prática, porque vocês imaginam que o maior 100%, eu diria assim, do tempo de Jesus nessa terra foi de serviço, né? Jesus foi um exemplo de vida entregue ao serviço. Jesus, os dias dele era para servir pessoas, né? Jesus, ele passava os seus dias curando, visitando, orando, expulsando demônios, curando enfermos, né? Então, o dia a dia dele era esse, e esse foi o exemplo que ele nos deixou, né? Um exemplo de serviço. A própria igreja de Cristo, a igreja primitiva de Atos 12, eles eram unânimes, né? No serviço, eles compartilhavam tudo, eles ajudavam, eles tinham tudo em comum, né? Não existia pessoas com necessidade extrema, porque aquele que tinha mais dividia com quem tinha menos, e a união deles ali só crescia, né? E a palavra do Senhor fala que Deus, ele acrescentava a cada dia, né? A igreja crescia porque Deus, ele acrescentava, porque essa igreja vivia uma vida de serviço, né? Porque cristianismo é isso, meus amados, é serviço, né? É você se dedicar, é você servir, é você amar ao próximo como a ti mesmo, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. E o próprio Jesus, né, nos deixa essa promessa, né? Que ele fala lá em Hebreus, que Deus, ele não é injusto, né? Para que se esqueça, né, das nossas obras, né? E do nosso trabalho de amor para com seu nome, né? Que ele se agrada quando obedecemos, como andamos nos seus passos, porque andar nos passos de Jesus é fazer aquilo que ele fez, né? É amar como ele amou, é servir como ele serviu, é fazer tudo que ele nos pediu, né? Porque o próprio Jesus fala que quando nós fazemos a vontade dele, é quando nós servimos. Então, se nós servirmos, né, visitarmos, curarmos, dar de beber a quem precisa, dar alimento para quem precisa, nós estamos fazendo ao próprio Jesus, né? Que fez e que nos deixou para fazer também. Então, que possamos pensar hoje que o nosso cristianismo, sem as ações, né, sem o nosso serviço de amor ao próximo, é um cristianismo vazio, com ausência de frutos, né? Se não servimos, não estamos dando fruto, né? E aqui eu queria ler na passagem de Isaías, que fala o seguinte, olha só. Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vos quebreis todo jugo. Não é este distribuir teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão, então tua luz irromperá como a alva, e tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então tu chamarás o Senhor, e o Senhor responderá. Tu clamarás, e ele dirás, aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares a tua alma para o faminto e satisfazer a alma aflita, então tua luz crescerá dentre as trevas, e tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e satisfará a tua alma na seca, e darás vigor aos teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um ribeiro de águas cujas águas nunca faltam.
Olha só que coisa linda, né? Quando Jesus fala assim, não é esse o jejum que eu tenho escolhido, ele não tá aqui querendo dizer que nós não devemos fazer jejum. O que Jesus está aqui querendo dizer é o seguinte, olha, jejuar é uma parte, né? Não adianta vocês jejuar, ficar com fome e vocês não exercer os princípios mais importantes, né? Que é a misericórdia, né? Deveis jejuar, mas jejuar e também fazer a obra, né? Então, Jesus fala assim, ó, o jejum que eu quero não é que apenas você se abstenha de alimentos e passe fome, não. O jejum que eu quero também é que vocês se consagrem a mim, mas que vocês façam as obras, né? As obras de serviço, de amor ao próximo, que vocês curem, que vocês visitem, né? Que vocês façam aquilo que eu deixei como modelo para que vocês fizessem, né? Que vocês dê continuidade à missão que eu deixei aí na terra para que vocês fizessem, né? Que visitasse, que orasse, que cuidasse uns dos outros, porque uma igreja que está em movimento, uma igreja que está viva, ela é uma igreja operante, né? Porque a fé viva, ela gera frutos, né? Ela gera fruto. Uma fé operante é uma fé de serviço, né? É uma fé ativa, né? Que produz fruto para o reino. Então, que possamos meditar no dia de hoje, né? Cada um individualmente, né? Na nossa vida, no serviço, em servir, né? Servir a Deus. Quando servimos ao nosso próximo, estamos servindo a Deus, estamos fazendo a sua vontade, né? Estamos vivendo uma vida de acordo com aquilo que Ele espera de cada um de nós, né? Cada um de nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, seguir o seu exemplo, fazendo o que Ele fez e nos comissionou para fazer, né? Então vamos meditar hoje, vamos meditar na nossa vida de serviço, na nossa obediência a Deus, né? De colocarmos em prática aquilo que a palavra do Senhor requer de nós, né? Serviço de amor ao próximo. Não adianta só dizermos que amamos a Jesus, porque a própria palavra fala que se você ama Deus e não ama o seu amor, e não ama o seu irmão, você é mentiroso, né? Então, se nós dizemos sermos cristãos e amarmos a Deus e nós não praticamos aquilo que Jesus nos pede, a nossa religião é vã e vazia. Vazia de frutos, né? Estamos perdendo tempo, como diz Tiago, e enganando a nós mesmos, né? Então, vamos refletir nisso no dia de hoje, né? Vamos trazer para o nosso altar essa oferta de serviço e amor ao próximo, né, para o Senhor. Pensa aí como tá a sua vida hoje, como você tem feito essa entrega, né, para o Senhor, como tem sido essa oferta que você tem entregado, né, para o Senhor de serviço ao próximo, né? Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu peço para você se inscreva, deixe o seu joinha, para que vidas sejam abençoadas, tá? Para que pessoas também recebam este alimento. Então, vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor Deus, obrigada porque um dia, Senhor, Tu deixou a Tua glória, Tu veio aqui nessa terra de pecado, Senhor, sofrer, para nos dar, Senhor, salvação, mas acima de tudo, Jesus, Tu veio aqui e Tu nos deixou exemplo de serviço, Pai, exemplo de como servir, de como servir a Deus e ao nosso próximo, Senhor Deus, como tratar, Pai, a cada um deles, Senhor Deus, e nós somos gratos a Ti, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos permite, Pai, a ofertarmos a Ti, Senhor, essa oferta, Pai, a oferta que sabemos que Te agrada, Pai. Que Tu nos ajude, Senhor, a amar mais o nosso semelhante, a servir mais, Pai, a ter uma vida, Senhor Deus, de serviço, Senhor, a gerar frutos para o Teu reino, Pai. Eu entrego a vida de cada um destes Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Peço a Tua bênção, Pai, sobre o lar deles, sobre a vida deles, sobre o trabalho, Pai, deles e a vida deles como um todo, Senhor Deus. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre o nosso dia hoje, a Tua presença, Pai, a proteção dos Teus santos anjos
e a direção do teu Espírito Santo. Pai, fica conosco hoje e sempre, por Jesus te pedimos, amém. Amém, meus amores, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe o seu dia hoje, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te confortando, e lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força, então se fortaleça na alegria do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus.